paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus. Que presença do Espírito Santo eu estou sentindo, meus irmãos. Jesus está aqui nesse lugar. Estava ali na porta ali e dá vontade de a gente sair correndo, Igor. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita no meio da humildade. A adoração, quando a gente entrega sinceramente, sem olhar para quem está do lado, ela alcança o trono de Deus. E isso Jesus veio nos ensinar, que a nossa adoração ela seja sincera para Ele. Foi falado muitas vezes de multidão, como o irmão falou. Mas fica tranquilo, irmão, que o que Deus tem é para nós nessa noite. Fica tranquilo. Amém? Abra sua vossa Bíblia no livro de 2 Samuel. Os irmãos aí, os músicos aí, dá lugar quando Deus tomar o vaso, que nós vai meter fogo hoje na cabeça do capeta. Tudo que ele armou, que ele planejou, que ele vai cair por terra, ele vai desaparecer no nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 11. Louvado seja Deus. A palavra, Deus abriu meu coração, ampliou a minha mente no domingo, para falar um pouco dessa, não só as atitudes de Davi, o que Davi cometeu, que a palavra vai dizer que ele comete um adultério e um homicídio, mas sim da coragem de Urias, sim da determinação de Urias, sim da fidelidade de Urias com seu rei. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saíam para as guerras, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Você pode sentar, meus irmãos, adorando o nome do Senhor? Deus é maravilhoso, meus irmãos. A palavra nos diz que, decorrendo um ano, depois de um tempo, os reis saíram para a guerra. Se Davi era rei, Davi tinha que ir para a guerra, sim ou não? Então Davi, ele já dá uma vacilada, ele já desvia, ele manda Joabe, o seu comandante, o seu general. Então Deus coloca situações no ministério de Davi. Creio eu que Davi, nós sabemos da história de Davi, que apacentava as ovelhas do seu pai, e o profeta foi lá ungí-lo como rei. Davi esperou o seu tempo para assumir esse reinado. Davi passou por um processo, Davi aprendeu aquilo ao qual Deus ensinou. Só que quando nós entramos no capítulo 11 de 2 Samuel, Davi já está no reinado, Davi já tem um trono, Davi já tem uma família, Davi já está ali como um rei de Israel. A promessa se cumpriu sobre a vida de Davi. Só que a promessa se cumpriu e Davi pensou que ele, sendo rei, ele podia fazer tudo, ele podia mandar em tudo, e ele era rei, ele tinha pessoas para fazer isso. Só que acima dele existe o rei dos reis, que é Deus, aquele que ungiu ele lá atrás, aquele que escolheu ele, aquele que, quando ele estava apacentando, mandou o profeta lá ungir a cabeça dele. Davi começou seu ministério fazendo a vontade de Deus, cumprindo os mandamentos do Senhor. Davi vai crescendo, o reinado vai crescendo, o povo de Israel vai se fortificando a cada dia mais. Só que quando chega esse tempo de guerra aqui, meus irmãos, Davi decide não ir para a guerra, Davi decide mandar seu comandante. E Davi fica em casa. Como muitos irmãos, hoje eu não estou atirando em ninguém, mas está em casa, onde era para estar na guerra. Só que Deus, ele está atrás de soldados. Escute isso aqui. Deus, ele está atrás de soldados. E eu vim pregar uma palavra do céu para mim, para a tua vida nessa noite. Você é soldado. Você é soldado. Talvez a gente vê um ambiente ao contrário. Talvez o cenário está totalmente ao contrário. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: tem soldado na Sansei. Tem soldado que vai para a guerra. Tem soldado que ouve a minha voz. Tem soldado que está disposto a me obedecer. Jesus está na casa. E um desses soldados se chama por nome de Urias.
marido de Betseba, qual Davi, com sua legalidade, com seu reinado, com sua autoridade, se achou no direito de tomá-la por sua mulher. A palavra vai dizer que Davi era para ir para a guerra. Davi não foi, Davi ficou em casa, no terraço. Quando a gente fica em casa sem meditar a palavra, quando a gente fica em casa sem orar, quando a gente fica em casa sem se achegar a Deus, sabe o que acontece? A brecha é aberta, Satanás entra e faz o que ele quer. Então Davi fez isso. Davi não foi para a guerra interceder, guerrear com o seu povo. Davi ficou em casa, dormindo, cochilando, vacilando. Sabe o que aconteceu? Satanás atirou a pedras, atirou a seta. Davi abriu seus olhos e olhou Betseba se banhando na sua casa. Mulher formosa, bonita, a palavra vai dizer. Mas ela tinha seu marido, ela tinha seu dono. Mas Davi achou com seu direito de rei de tomar a esposa de Urias. E ele manda seus servos chamar essa mulher entra no seu palácio, ele se deita com ela, ele tem relações com ela. A palavra vai dizer que ela vem a engravidar. E Urias na guerra. Só que o povo de Israel volta dessa guerra, a batalha ela é travada lá, eles voltam. E Davi, sabendo que Betseba tinha um marido que era Urias, seu soldado fiel, seu guarda fiel, Davi começa a maquinar certos planos para colocar que Urias volte para sua casa. Só que nesse tempo de guerras, irmãos, o soldado fiel ao seu rei, ele não ia para casa. Ele estava ali combatendo, ele estava ali protegendo, ele estava ali cuidando do seu rei. E Davi maquina vários planos, e um deles é dizer: Urias, estás cansado, vai para tua casa se deitar, vai para tua casa comer, tomar um banho, vai para tua casa ficar com tua esposa. E a palavra vai dizer que Urias ouve o rei, mas não obedece. Urias diz: não, eu sou soldado fiel. Enquanto a guerra estiver lá, eu estou com o meu rei. Enquanto a guerra estiver lá, eu estou com o meu líder. Enquanto tiver guerra, eu estou com o meu pastor. Enquanto tiver guerra, eu não vou abandonar o meu ministério. Urias tinha propósito com o seu rei. Urias tinha fidelidade com o seu rei. Urias ouvia a voz do seu rei e obedecia. Aí Davi maquina outro plano. Davi sabia que chegou a notícia para ele que a mulher estava grávida, que Betseba estava grávida. Então Davi disse: e agora, o que é que eu faço? Urias está na guerra, não se deitou com sua esposa. Essa mulher vai aparecer grávida, e eu, como é que eu vou ficar? Vou me escandalizar. Só que Davi estava pensando, o evangelista, que estava escondendo as coisas dos olhos de Deus. Ele achava que ele, com sua autoridade, ele ia poder fazer tudo. Só que dos olhos de Deus, irmão, nem eu e você esconde nada. Eu posso ser uma pessoa aqui dentro da igreja, irmão Jefferson, mas lá fora eu posso ser outra. Eu posso te enganar aqui dentro da igreja, mas lá fora eu não engano a Deus. Por mais que a gente tente, Deus ele está no controle de tudo. Deus ele vê tudo. A palavra vai dizer: se nós subir ao céu, ele vai estar. Se nós mergulhar no mais profundo do mar, ele também vai estar. Então nada escapa dos olhos do Senhor. E Deus está só dando a corda. Vai lá, Davi. Vai lá, Davi, faz do teu jeito. Vai lá, Davi, se aparta da minha palavra. Vai, Davi, eu te dei o reinado. Faz o que tu bem entender, que uma hora eu vou te pegar, Davi. E Deus está vendo tudo, e Davi vai maquinando. Então Davi decide aqui, meus irmãos. No versículo 14 é o que vai dizer: e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Olha a perversidade do coração de Davi, irmão. Foi tanta que essa carta a qual Urias vai levar para Joabe lá na guerra é a carta da sua morte. Ele está levando a sua sentença de morte nessa carta que Davi está mandando ele levar. Porque Davi já tinha dito: ó, mandei se deitar, ele não foi. Mandei ele para casa dele, o cara está dormindo na porta do palácio. Embebedei ele de vinho, nós farramos, embriagamos, mas o cara continua aqui na porta do palácio. Esse cara é fiel demais, esse cara não vai para casa. Mas eu tenho que dar um jeito, eu tenho que arrumar uma solução. Então Davi diz: ó, Urias, pega essa carta e envia na mão de Joabe. Essa carta vai dizer, meus irmãos, para Joabe pegar Urias e colocar na frente da batalha.
aqueles homens que vão logo de frente, aqueles homens que perecem pela primeira vez, no início da guerra, no início da batalha. Então a carta diz para Joabe, Urias, coloca ele bem no pelotão da frente, que é para quando vir a primeira afronta do adversário, ele seja o de primeiro a cair, a ser morto. Olha a perversidade do pecado de Davi. Olha que um erro, um vacilo, um descuido que Davi deu, fez o coração dele ficar tão duro, tão perverso, a chegar ao ponto de matar, de executar um próprio soldado que cuidava do reinado dele, um próprio soldado que não media esforço para ouvir a voz dele, obedecer a voz dele. Davi manda essa carta, Urias leva essa carta da sua sentença, e a palavra vai nos relatar que Urias morre. A guerra começa, a batalha começa, e Urias ali é abatido com aqueles primeiros homens. Davi, imagino ele na mente, ele podia até ter um temor, ele podia até ter sentido algo diferente da perversidade dele. Só que ele pensa, evangelista, que tudo ia ficar assim, né? Os olhos escuros. Aí entra o capítulo 12. É onde a gente vai falar agora e eu vou pregar para os irmãos. Deus ainda usa homens e mulheres de Deus nessa terra. Deus ainda usa profeta nessa terra. Talvez é uma palavra que não pode agradar o teu ego, mas Deus ainda levanta e se posiciona. Fica na brecha, não peca, não vacila, não descorrega, porque o inimigo está bramando como um leão. Mas eu vim para dar vida, e vim dar vida com abundância. Davi, mesmo errando, mesmo pecando, mesmo cometendo homicídio, mesmo adulterando, Deus ainda olhou lá de cima e disse: Davi, a espada não vai se apartar, mas o reinado ainda é teu, a promessa ainda é tua família. Fica na posição, Davi. Estou sentindo o Espírito Santo trabalhar nesse lugar, irmão. Deus está falando para corações aqui nessa noite, viu? Talvez você veja atrás de uma palavra qual ia alegrar o teu ego, aliviar o teu sofrimento. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas Deus vai fazer. Porque quando Deus diz: Natan, tem um trabalhinho para tu, Natan. Sabe Davi, meu servo, rei? Sei. Então, tu vai entregar um algo para ele de Deus, de mim. Senhor, Davi é rei. Mas é ser humano, é falho. Foi Deus que colocou ele lá. Então Deus diz a Natan: Natan, vai lá, conta uma história para Davi, fala lá da besteira que Davi fez, para ver se ele tem compaixão do próprio erro dele e ele se arrependa. Aí o profeta vai dizer: havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. Esse é o capítulo 12, versículo 1. Ao segundo vai dizer: e o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e seus filhos. Igualmente do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, deixou este de tomar uma das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu e de uma grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan: vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Olha como a gente vê Davi errando no capítulo 11. Davi comete todas as coisas, e o que uma posição, o que um cargo, às vezes eclesiástico na igreja, torna um ser humano. Eu sou pastor, aí vem um copinho no chão, não pega. Aí tem um abençoado lá fora precisando de um abraço, passa, não abraça. Davi se achou que era rei, ele podia tirar a mulher dos outros, podia matar os outros. Só que Deus, eu falei para você, Deus ainda usa profeta nessa terra. E Natan lá foi com autoridade, como um homem de Deus. Disse: ei, Davi, havia homem rico e homem pobre. Quando ele termina a dizer: e esse homem rico pegou a única do homem pobre. Davi disse: vive o Senhor em tua vida, digno esse homem de morte. Natan vai dizer: pois esse homem é você, Davi. Você pensou que Deus não estava vendo o seu erro, o seu pecado,
a sua latrocidade a qual você cometeu. Esse homem é você, Davi. Imagina Davi, meus irmãos. Imagina a reação de Davi perante esse profeta. Ali cai reinado, ali cai ego, ali cai tudo. Mas Davi é homem de Deus, é temente. Por mais que a gente erre na nossa caminhada, a gente tem que ser temente a Deus. Porque não é o irmão André, nem é você que aqui somos santarrão, não. Nós somos todos seres humanos falhos, dispostos a errar. Mas a gente tem que reconhecer o motivo do meu erro para que eu não faça errar de novo. Para que eu não vou errar de novo. O problema é que está numa acostumação que hoje eu vou para a igreja porque vai estar secando, como foi falado. Hoje eu vou louvar porque é domingo, a igreja está lotada. Quinta-feira tem pouca pessoa, eu não louvo, eu não adoro. Eu dou glória quando tem pregador aqui dando altar. Estátua, eu vou bater foto depois. Tudo bem, é palavra, é homem de Deus. Só que a gente tem que dizer, entender que a honra é para Ele, a glória é para Ele. Nós somos vasos, nós somos ferramenta. Se não tiver presença, nada acontece. Se Jesus não estiver aqui, nada acontece. Se não tiver a presença de Deus, nada acontece. Se preocupa com o ambiente, com o cenário. Você que está do outro lado assistindo aí, pega aí que é de Deus. Não se preocupa com o ambiente, não. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele vai vir buscar os verdadeiros. Não que você esteja do outro lado não é verdadeiro. Talvez você está adorando mais do que pessoas que estão aqui. Só que Deus conhece. Porque Deus diz assim, ó: pedisse tanto emprego, eu te dei. Mas na hora de vir para o culto, eu estou cansado por causa do meu trabalho. A gente pede, Deus dá, e depois a gente murmura naquilo que Deus deu. A gente coloca o cansaço naquilo a qual Deus colocou nas nossas vidas. A palavra vai dizer que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Entenda uma coisa: Deus não vai colocar um fardo nas costas da irmã, nas minhas costas, nas costas do irmão. Além daquilo a gente pode carregar. Deus coloca aquilo a qual a gente pode suportar. Irmão André, está doendo, está machucando, está difícil dentro de casa, lá no trabalho é uma tormenta. Ei, entenda, Deus está te colocando lá no meio de um cenário, às vezes obscuro, às vezes ao contrário, para você ser diferente lá, para você mostrar qual o tamanho do grande a qual você serve, para você dizer: ei, eu não vou alcançar, eu não tenho força, mas a palavra de Deus vem contra meu coração, e eu reconheço que sem ela eu não consigo, sem ela eu não prossigo, sem ela eu não alcanço. Ei, levanta a tua mão que eu vou profetizar. A palavra de Deus é como flecha na tua vida. A palavra de Deus é o alimento para a tua vida. Teu ministério está de pé. Teu ministério está de pé. Tem soldado aqui nessa noite? Tem soldado aqui nessa noite? Eu estou pregando para um povo que é temente a Deus, meus irmãos. Eu tive na semana passada em outro ministério, a igreja estava com 4, 5 pessoas, irmão. Mas a glória do Senhor, presbítero Silvio, foi manifestada de uma forma tão poderosa naquele lugar. E o Senhor disse: está vendo, André, que eu trabalho na contramão da lógica humana, aonde muitos vão atrás da multidão. Eu trabalho do jeito que eu quero, como eu quero, porque eu estou no controle de tudo. O barco ainda não afundou, não naufragou. Jesus está dizendo nessa noite: enquanto eu estiver no barco ainda, você não vai parar, você não vai desistir. A tua família é bênção de Deus, teu casamento está debaixo da promessa de Deus, o teu ministério é promessa de Deus. O segredo qual é, ó? Meditar a palavra. O segredo é se alimentar da palavra. É a palavra que nos mantém de fé, de pé. A oração ela alimenta, ela quebranta. A adoração a mesma coisa. Mas se não tiver palavra, é espírito morto, como aquele exército que estava lá em Ezequiel 37. Então Davi começa a entender. Eu não vou fadigar os irmãos. Davi começa a entender quando Natan disse: Davi, Deus viu tudo. Tu além de adulterar, tu cometeste um homicídio. Tu matou um homem de Deus,
um homem fiel a ti. Tu traiu a confiança do homem que dava a sua própria vida por você, do homem que estava lado a lado contigo, do homem que não media esforço para fazer a obra de Deus, do homem que tinha ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Sabe qual é o problema no dia de hoje? É que a igreja está lotada, mas o ouvido está tapado. O ouvido carnal ouve maior do que o espiritual. Os olhos carnais começam a olhar e começam a errar, mas os olhos espiritual ninguém vê mais. A igreja está cheia de cego dentro da igreja. Mas sim, a gente tem que se lembrar que Jesus, quando foi lá no cego Bartimeu, ele disse: o que tu quer que eu faça? O problema é que a gente entra na igreja e não diz: Senhor, faz isso. Senhor, me ensina. Senhor, me ajuda. Às vezes o pregador fala, profetiza, levanta a mão, os irmãos estão tudo assim. As ministérios não vão ficar aqui, ministra, adora, e fica aquele ambiente obscuro, aquela guerra espiritual travada. Eu fico na porta, eu só sei o que eu passo, irmão. Só Deus sei o que eu passei essa semana. Quando eu chamei os líderes do departamento lá em cima no domingo pra gente começar a orar e jejuar, na segunda-feira, mas já foi uma luta, uma guerra. O Andrezinho tá lá com quase 40 de febre. Dentro da minha casa passou um vento, mas eu disse: ei, eu me deitei e me acordei, porque o Senhor me sustenta. Senhor, pode tirar tudo. Tira tudo de mim, Senhor, mas a tua palavra não aparta de mim, o teu espírito não aparta de mim. Me dá força, me ensina, me ajuda, Jesus. A gente tem que saber pedir ajuda a Jesus, a Deus. Tem fé, mas quando mexe no nosso, irmão, dói, machuca. A gente chega até a questionar o porquê, mas o Senhor disse: não é o teu porquê, é o meu querer. Porque quando mexe no nosso, irmão Márcia, a gente começa a orar mais, a gente começa a se consagrar mais. Quando o calo aperta, a gente começa a ler mais Bíblia. Mas quando está tudo perfeito, a gente mal abre a palavra de Deus. A gente vem para culto quando quer, a gente mal faz a vontade de Deus. Está tudo perfeito, a despensa está bonita, a conta bancária está legal, a saúde da família está tudo boa. Então a gente começa a se apartar da palavra e esquecer que aquele que deu tudo, ele pode tirar do mesmo jeito. Mas a porta ainda está aberta, viu? A porta está aberta. Não desista daquele seu parente que está afastado da presença. Não desista da sua família. Não desista daqueles que estão lá perdidos naquele mundo. Talvez Deus está te levantando nessa noite aqui como Urias. Se for possível, eu e você pode até dar vida lá fora. Vai padecer, porque o apóstolo Paulo diz, evangelista, que a morte para ele era lucro. A palavra de Deus entrou no coração daquele homem e ele não tinha medo de falar do amor de Deus. Aqui nessa noite, meus irmãos, tem Urias, tem soldado valente, fiel a seu rei, tem soldado fiel a seu pastor, tem soldado fiel aqui a seu ministério. Seja fiel, irmão, seja fiel como Urias foi. Essa palavra aqui é um exemplo para nós nos dias de hoje. Eu vou para lá para adorar a Deus. Eu vou entrar lá com meu coração tão conturbado, tão triste, mas eu vou para adorar a Deus. Meu irmão, eu peguei uma gripe de ontem para hoje que o meu nariz não estava nem podendo falar. Mas eu entrei ali por aquela porta, evangelista. Eu dobrei meu joelho. Eu disse: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe o temor que eu tenho pelo Senhor, mesmo sendo falho. Mas aparta esse mal diante de mim, Senhor. Eu estou com tanta alegria para ministrar a tua palavra. Eu me dediquei, eu me consagrei, eu jejuei na tua presença. E eu vou lá fazer a tua vontade. Se o Senhor quiser que eu fique assim, eu vou ficar. Mas eu te peço por tua misericórdia, no nome de Jesus, tira isso de mim. E orei, o irmão estava orando. Quando eu me levantei, meu irmão, até água gelada eu já bebi. Deus tirou a gripe. E Deus disse: fala a minha vontade, prega a minha palavra. Eu não te falei, André, que eu vou te usar ainda. Eu não te falei, fala pro meu povo que Deus, eu estou procurando é soldado. Soldado que não mede esforço, soldado que não olha a multidão, soldado que ouve a minha voz. Quantos ouve a voz? Quantos ouve a voz?
Quantos ouvem a voz? Quantos ouvem a voz? A gente tem que estar sensível para ouvir a voz de Deus. Já vou finalizar. Salmo de número 51. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Quando eu leio esse salmo, eu me alegro tanto pela bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Porque Davi errou, Davi adulterou, Davi cometeu um homicídio. Mas o nosso Deus, Ele é tão bom, irmão, que quando a gente rasga nossas vestes, a gente diz: Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda a não fazer mais isso. Ao que Davi escreve no Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era a teus olhos mal, para que seja justificado quando falares, é puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com teu espírito voluntário. Davi está dizendo: errei, Senhor, pequei contra ti, contra o céu e a terra. Apaga minhas transgressões, lava minhas vestes, cria em mim, ó Deus, um coração reto. Tira tudo, ó Deus, mas não aparta de mim o teu Espírito Santo. Santo de Deus, Ele te levanta nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele te movimenta nessa noite. Ele lava tuas vestes. Ele cria em ti um espírito voluntário para fazer a vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Davi escreve esse salmo em oração, orando para Deus, no secreto, no oculto. Você está pensando que Deus não tem ouvido a sua oração, não? Vocês estão pensando que Deus não está ouvindo o seu clamor, não? Quando você desce lá no seu cantinho, ou quando você está deitada na sua cama, ou quando você está no seu trabalho naquele momento. Deus, Ele está ouvindo tudo, irmão. Talvez a tua bênção não chegou, você não alcançou a sua vitória, sabe por quê? Porque Deus apenas está te moldando ainda. Deus está te preparando ainda. Porque Deus preparou Davi, botou o profeta lá, o profeta falou a verdade. Davi, por ser rei, ele podia. Você está mentindo. Quem é você? Não, ele acreditou no profeta. O problema no dia de hoje é que poucos acreditam no profeta da igreja. Poucos não dão ouvido à palavra que é lançada dentro da igreja.
Aí quando é OB, pula, dá aviãozinho. Culto de festividade aqui tá cheio, irmão. E eu vejo os irmãos entregando bênção de Deus. Eu sou pentecostal até o tutano. Eu pulo também, eu dou glória, dou aleluia. Se é para entregar, eu entrego. Só que na segunda-feira eu pulo, dou glória, dou aleluia do mesmo jeito. Na terça-feira eu prego a palavra lá dentro do trabalho. Na quarta eu coloco meu joelho descendo pela igreja. E o tempo que eu tiver de estar na igreja, eu continuo pulando, comendo no domingo, é comer na festividade. O problema do dia de hoje é que só adora a Deus quando a igreja está cheia. Só adora a Deus quando é culto de festividade. Só adora a Deus no meio da multidão. Senhor, Davi está dizendo: Senhor, aparta-te de mim do meio da multidão. Está vendo que Deus confirma que foi falado de multidão? Me aparta minhas iniquidades do meio da multidão. Porque a multidão está ali a ver para te apedrejar. Para dizer: olha lá o varão lá, ó. Olha lá, ó. Olha o varão lá, a varoa lá, ó. A multidão faz isso, irmão. Mas Deus nessa noite Ele levanta até Sirineu, Sirinei para te erguer e carregar a cruz contigo. Não até o fim, porque ela é nossa, mas como um bom samaritano também, para curar a minha e a tua ferida. Para dizer: irmão, eu estou contigo, não para não. Minha irmã, não desista não. Eu sou teu Deus, eu cuido nos mínimos detalhes. Ainda que esteja passando por uma tempestade, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está dizendo: ei, 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas ai a ti, não vai ser atingido. O ministério Sansei não vai ser atingido. Adoração, o ministério de louvor não vai ser atingido. O sonoplastia não vai ser atingido. A tua família não vai ser atingida. Você está firmado na rocha. Não vai ser atingido. Não vai ser atingido. O Senhor coloca capacete na tua cabeça. O Senhor coloca couraça. O Senhor coloca chinelo, escudo. O Senhor coloca a espada na tua mão. Vai para a guerra como Urias foi. Quantos estão preparados para ir para a guerra? Porque a palavra vai dizer que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão ser esfriando. Sabe o que é esfriamento que Deus fala? É o que nós vemos hoje, irmão. É o que nós vemos hoje. A iniquidade a qual Deus nos ensina aqui, que o amor de muitos vão se esfriar. E nesse esfriamento vai surgir falsos profetas. E muitos vão acreditar mais no profeta do que na palavra de Deus. É o que está acontecendo. Estão tentando escandalizar, estão tentando. Mas só que lá em Apocalipse diz que a trombeta vai tocar. E Joãozinho, o nosso grande João, ele subiu lá nos céus. E a palavra diz que ele viu a adoração que era lá. A palavra vai dizer, Igor, que João viu a cidade que era lá. A palavra também vai dizer que João viu, diz que tinha muros lá também. Que nós vamos andar em muro de jaspe, em rua de ouro. Mas a palavra vai dizer também que não qualquer um que vai entrar lá na glória. Que lá na glória vai ter que mostrar as vestes, que vai ter que mostrar as mãos. Porque muitos não vão nem ouvir o sinal da trombeta. E eu temo, mas eu oro, presbítero Silvio, porque eu creio que toda a igreja, todos vocês que estão aqui, irão cantar no lindo coral, irão adorar no lindo coral, dizer que ele é santo, 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 adora ele, santo, 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 santo. Sentindo a misericórdia de Deus nesse lugar. Tem presença nesse lugar. Tem presença nesse lugar. O Senhor está quebrantando o coração, está dando coragem, está dando força, está dando ânimo, está dando ousadia na tua vida, na tua casa, no teu relacionamento e no teu ministério. Ministério de louvor, vem aqui, vamos louvar a Deus. Sobre os seus pés, meus irmãos. Aqui não é proibido de dar glória não, irmão. Não ora pro irmão André não, que não é o irmão André que vai te dar algo não. É a palavra, é o Espírito Santo de Deus.